Minha prima fingiu que tinha sumido só para ver quem se importava. Se tem uma coisa que nunca falta na minha família é uma boa dose de drama. E olha, eu achava que já tinha visto de tudo, até o dia que a minha prima, sim, a própria, resolveu simplesmente fingir que tinha sumido. Isso mesmo que você leu. Sumido. Desaparecida. Debaixo da terra. Morta não, porque ela é dramática, mas não chega nesse ponto, eu acho. A história começou de um jeito até meio previsível, porque essa minha prima, que a gente vai chamar de Paloma, sempre teve uma necessidade fora do normal de ser o centro das atenções. Aquela pessoa que, se alguém corta o cabelo, ela aparece no grupo da família dizendo que tá passando mal. Se alguém viaja, ela aparece dizendo que perdeu dinheiro. Enfim, ela compete até com notícia ruim. Só que dessa vez ela se superou de um jeito que, sinceramente, eu nem sei se dou risada ou se fico preocupada com o nível de carência dessa mulher. Tudo começou numa terça-feira, aquele dia bem sem graça, meio morto, sabe? Eu tava em casa lavando uma louça quando meu celular começou a pipocar de notificações do grupo da família. No começo achei que fosse algum parabéns atrasado, ou aquelas mensagens motivacionais horrorosas que a tia Lourdes manda. Mas não. Era a Paloma. Quer dizer, não era ela, era sobre ela. Minha tia mandou assim, com letras maiúsculas, cheia de exclamações. Gente, alguém viu a Paloma? Ela não atende o celular desde ontem. Na hora eu já parei tudo, sequei a mão na camiseta e fui ver que palhaçada era aquela. Aí começa aquele desespero coletivo. Tia Rosa já pergunta se ela tinha saído com alguém. Tio Jorge já solta que ela podia ter sido sequestrada. Prima Jéssica fala que acha que viu ela postando os stories enigmáticos no dia anterior. Enfim, o grupo virou um surto coletivo instantâneo. Só que aí, quando eu parei para pensar, começou a não fazer sentido. Primeiro que Paloma não é de desligar o celular. Muito menos de sumir. Ela some dos boletos, some quando tem que ajudar alguém, mas sumir assim, na vida? Nunca. Aí fui puxar a memória. Realmente, na noite anterior ela postou um story bem estranho, uma foto do céu nublado, escrito: se eu sumir, quem vai sentir falta? Na hora achei que era uma das crises existenciais básicas dela e ignorei, mas agora, com esse show todo acontecendo, parecia que aquilo era só o trailer do filme que ela mesma estava produzindo. Enquanto isso, o grupo estava pegando fogo. Minha mãe já estava quase chamando a polícia. Meu pai, que nem gosta de se meter, já soltou. Será que não é golpe? Esses negócios de sequestro do Pix. E tinha gente até cogitando fazer corrente de oração. E olha, eu juro, se ela realmente tivesse sumido, eu ia estar desesperada. Mas conhecendo a peça que é a Paloma, alguma coisa estava muito errada nessa história. Eu estava quase apostando comigo mesma que ela ia reaparecer do nada, com uma desculpa bem ridícula, só para ver se alguém estava se importando com ela. Mas segura, que o barraco só estava começando. Aquela agonia no grupo da família foi aumentando enquanto eu tentava raciocinar direito. Minha cabeça já rodava pensando em 1000 possibilidades. Será que Paloma tinha feito uma loucura? Será que era só uma crise de carência mal resolvida? Ou aquela velha busca desesperada por atenção, da qual ela sempre foi campeã? Não demorou muito para eu descobrir que, no fundo, era exatamente isso. Um teatro dos bons. Quando a gente acha que já conhece alguém, vem a vida e mostra que não. Paloma tinha sumido de verdade? Não exatamente. Ela estava mais viva que nunca, só que do outro lado da cidade, de boa, curtindo o silêncio e o anonimato que jamais teria em casa. Depois de umas 3 horas daquele caos todo, quando o grupo da família já tinha virado um reality show de teorias da conspiração, ela simplesmente reapareceu. E como? Postando uma foto sorridente no Instagram, com uma legenda que mais parecia um enigma. Desapareci para ver quem realmente sente minha falta. A resposta? Surpreendente. Claro que isso gerou um rebuliço total. Se fosse novela, o público ia amar. Mas na vida real, meu coração oscilava entre a vontade de rir e o desespero pelo nível de descontrole emocional dessa mulher. E a primeira mensagem dela no grupo da família foi um texto enorme, explicando que precisava sumir um pouco para se encontrar, que estava cansada de ser invisível, que queria saber quem realmente se importava de verdade. Gente, a Paloma literalmente colocou todo mundo em um suspense digno de filme de suspense barato, só para provar um ponto. E convenhamos, conseguiu o ponto, mas aí vem o melhor. Por que vocês acham que ela só queria atenção? Não, minha gente, tinha que rolar um pouco de manipulação emocional, para deixar todo mundo ainda mais na mão. Ela começou a responder mensagens só das pessoas que ela julgava merecedoras do seu afeto. A tia Lourdes, por exemplo, que já tinha chamado a polícia para procurar a desaparecida,
levou um frio enorme. Desculpa, tia, não estava preparada para responder seu chamado às 3 da manhã. Pois é, o povo ficou meio que na berlinda. Quem valia o esforço dela? Quem era digno do amor da Paloma? Um jogo cruel de ego e lágrimas. No meio disso, a galera começou a postar memes e prints do grupo, virando aquela zoeira básica de família. Minha prima virou o meme ambulante do dia. Mas eu não conseguia parar de pensar. E se alguém realmente tivesse se preocupado de verdade? Porque no fundo, todo mundo sabe que sumir de propósito para ver quem se importa é tipo jogar uma bomba emocional e esperar que todo mundo corra para apagar o fogo. O que, na verdade, só deixa o fogo maior, né? Então, apesar de toda a comédia do circo armado, fiquei pensando no lado triste disso. O desespero por atenção da Paloma era real, só que a forma que ela escolheu para chamar a atenção foi um desastre anunciadíssimo. Quando Paloma reapareceu, a gente pensou que o circo tinha acabado, né? Que nada. A personagem não parou por aí. Se sumir já tinha sido o maior barraco. Agora ela decidiu virar a protagonista da novela com um plot twist digno de final de temporada. Porque, olha, ninguém resiste a um drama desses. Logo no dia seguinte ao retorno triunfal, ela já estava em mais um show de reclamação e chororô, dessa vez falando que ninguém tinha ligado para ela de verdade. Que as mensagens no grupo eram superficiais, que a preocupação era fake e que o carinho verdadeiro era raridade. Vem cá, Paloma, tu sumiu, armou a maior confusão e quer que todo mundo faça o quê? Te corteje. E assim começou um festival de mensagens dramáticas, textos enormes no status do WhatsApp, áudios longos e uma enxurrada de indiretas que a gente já até decorou. A família toda, claro, dividida entre os que estavam rindo de nervoso e os que já estavam no modo socorro psicológico. Teve até aquele tio que começou a mandar mensagem perguntando se ela precisava de terapia. Coisa que, sinceramente, depois desse bafafá todo, não é nem exagero. O engraçado é que, no meio desse furacão emocional, Paloma parecia uma atriz no palco da vida, toda dramática, se doendo, se fazendo de vítima, mas também claramente curtindo aquele tipo de atenção que só uma crise dessas traz. E a cereja do bolo, Paloma começou a cobrar provas de amor. Ela queria que cada pessoa que tivesse se preocupado com ela mandasse uma declaração, um áudio, um presente, sei lá. E claro, quem não se dispusesse a esse show de afeto era automaticamente taxado de frio e desapegado. Quem nunca viu uma dessas? Mas, para quem estava fora da zona de drama, parecia um jogo meio doentio, porque no fundo a gente sabe que essa necessidade extrema de validação acaba desgastando até os melhores laços. E olha que essa briga por atenção dela deixou marcas, viu? Rolou até gente da família questionando se essa loucura não era sinal de algo mais sério, tipo um pedido de ajuda disfarçado. Enquanto isso, Paloma ia postando stories emocionados, fotos dramáticas olhando para o horizonte, e frases do tipo: às vezes, a maior solidão está na multidão que finge se importar. Era a versão deluxe do drama ambulante. A gente até brincava que ela tinha virado a diva das emoções em pessoa, só faltava paleta de lágrimas e um fundo musical para combinar. E olha, não é que a gente adorava? Porque, no fundo, a família sem um pouco de confusão não é família. Só que a questão era, até onde esse teatro da Paloma ia conseguir segurar a atenção da galera? Porque a gente sabe que a atenção é igual a bateria de celular. Quando acaba, a pessoa surta de novo para conseguir carregar. Depois daquele surto todo, o clima na família começou a ficar meio tenso, e não pelo sumiço dela, mas porque o show continuava. Sabe aquela pessoa que some, reaparece, e já quer tudo do jeito dela, com direito a olhares dramáticos e exigências de amor verdadeiro? Pois é, Paloma virou essa pessoa. O que começou como um teste de quem se importa, virou uma novela mexicana de proporções épicas, e todo mundo que estava em volta já estava cansado de tanta maratona emocional. Mas o que mais me chamou a atenção foi o efeito que aquilo causou em alguns membros da família. Minha tia Rosa, que sempre foi a mais sensível do grupo, ficou de coração partido, realmente achando que tinha perdido a prima. Ela passou dias enviando mensagens fofas, oferecendo ajuda, dizendo que estava lá para o que fosse, até que Paloma deu aquela cortada meio ácida. Tia, suas mensagens me sufocam, preciso de espaço. Resultado? Tia Rosa saiu do grupo da família no maior drama, dizendo que não aguentava mais essa montanha-russa de emoções. A confusão só aumentou. Do outro lado, tinha gente que já estava no modo observadora passiva, querendo distância do barraco. Meu pai dizia que a Paloma precisava de um choque de realidade, enquanto minha mãe só resmungava, e eu que sempre quis que ela fosse mais tranquila. Mas o pior veio quando minha prima Jéssica, que sempre foi a melhor amiga e confidente da Paloma, decidiu confrontá-la. Ela mandou uma mensagem direta dizendo que esse sumiço era infantil,
que Paloma precisava parar de querer manipular as pessoas e lidar com os próprios problemas sem fazer um circo. A resposta da Paloma? Um silêncio ensurdecedor. Esse silêncio, gente, foi o que deixou todo mundo desconfiado. Porque Paloma não era de se calar, nem por um minuto. Parecia que ela queria ganhar a cena do sumiço, mas quando viu que as coisas não estavam saindo exatamente do jeito que queria, travou. As conversas no grupo da família começaram a se tornar frias e curtas. As mensagens dramáticas deram lugar a respostas secas e até evitadas. Foi um momento estranho, onde todo mundo ficou meio que sem saber o que fazer. E eu, claro, fiquei só observando esse teatro todo. Pensei na quantidade de vezes que a gente tenta chamar atenção do jeito errado, como se fosse uma fórmula mágica para receber amor. Paloma estava usando o sumiço como uma moeda de troca, só que a única coisa que recebeu no final foi um misto de preocupação real, cansaço da família e até certa irritação. Foi um baita aprendizado para mim sobre como o desespero por atenção pode transformar pessoas e relações. O que parecia ser o auge da novela Paloma foi só o começo de uma verdadeira saga emocional, que mais parecia aquelas séries que a gente não consegue parar de maratonar, só que na vida real, com direito a drama e reviravolta toda semana. Depois daquele silêncio estranho no grupo da família, onde até parecia que o pau já tinha sido quebrado, Paloma resolveu que era hora de voltar à cena, mas dessa vez, com um discurso diferente, meio que pedindo perdão, mas do jeitinho dela, com aquela mistura de culpa e manipulação emocional. Ela começou a mandar mensagens dizendo que percebeu que tinha exagerado, que a ausência foi uma forma errada de tentar chamar atenção e que, no fundo, queria se desculpar com todo mundo. Claro que essa meia-culpa foi recebida com um misto de alívio e desconfiança. Porque, depois de tanto bafafá, ninguém queria cair na mesma armadilha duas vezes. Ainda assim, alguns membros da família aceitaram, e a coisa parecia que ia se acalmar. Mas vocês acham que Paloma ia deixar a peteca cair assim tão fácil? Que nada. Poucos dias depois, ela voltou a postar indiretas no Instagram, falando de corações frios e pessoas que não valorizam o que têm. O famoso agora vocês vão ver, aquele clássico que todo mundo conhece quando o desespero por atenção bate de novo. A gente até começou a apostar quem seria o próximo alvo das indiretas dramáticas. O clima virou uma montanha-russa emocional que ninguém queria descer. E olha que eu não tô exagerando. Cada mensagem dela parecia um convite para mais confusão, e a galera no grupo da família já começou a se dividir entre os que queriam distância e os que insistiam em tentar ajudar. Teve até um episódio hilário, onde meu primo tentou dar um conselho pelo grupo e levou um sermão da Paloma dizendo que ninguém entendia seu sofrimento. O famoso ninguém sabe pelo que eu passo, versão deluxe. A galera acabou rindo disso porque já estava tão acostumada com as maluquices dela que aquilo virou até piada interna. Mas por trás da brincadeira, dava para ver que a situação dela não era só encenação. Tinha algo real ali, um vazio, uma vontade desesperada de ser vista e amada, mesmo que do jeito mais torto possível. E foi aí que eu comecei a pensar na quantidade de gente que passa por esses dramas em silêncio, fingindo estar bem, fazendo do sumiço um grito silencioso por ajuda. Paloma escolheu o caminho do sumiço teatral, mas muita gente nem tem essa opção, ficam presos no desespero, sem saber como pedir ajuda. É triste e engraçado ao mesmo tempo, porque a gente se diverte com o circo que ela armou, mas no fundo sabe que por trás de toda essa bagunça tem uma pessoa que precisa mais de amor do que de drama. A reaproximação da Paloma até que começou meio mansa, parecia que a novela finalmente estava chegando no capítulo final, sabe? Mas como toda história boa, o suspense ficou no ar, porque ela não perdeu a oportunidade de reacender o drama a qualquer momento. Numa dessas vezes, ela decidiu marcar uma reunião familiar virtual, chamando todo mundo para um papo sério sobre o que aconteceu e como a gente pode ser mais verdadeiro uns com os outros. Achei que ia rolar aquele momento terapeuta de grupo, mas o que veio foi mais um show particular dela. Paloma aproveitou a chance para fazer um discurso cheio de emoção, falando da solidão, do medo de ser esquecida e da sensação de invisibilidade que sentiu durante o sumiço. Enquanto ela falava, dava para ver no grupo da família a galera dividida entre quem chorava junto, quem estava desconfiado e quem só queria que aquilo acabasse logo para voltar à rotina sem novela mexicana. Mas o mais engraçado foi que, no meio daquele papo profundo, a Paloma ainda conseguia lançar umas indiretas picantes, tipo se você não demonstra amor, não espere que eu fique por perto, fazendo parecer que todo mundo era culpado, menos ela. Teve até um tio que mandou aquele meme clássico "aqui só tem amor", mas atenção é outra coisa, tentando aliviar o clima, e a galera caiu na risada, porque, convenhamos, em família sempre tem para quebrar o gelo do jeito mais torto possível. Só que, por trás das piadas, a verdade é que a gente já estava exausto daquele looping de drama e desespero por atenção.
O que começou como um teste inocente virou um jogo psicológico que não deixava ninguém em paz. E o mais curioso, depois desse encontro profundo, Paloma sumiu de novo. Só que dessa vez, não avisou nem fez suspense. Foi o maior sumiço silencioso que a gente já viu, sem nenhuma notícia, nenhuma indireta, nem textão nas redes sociais. E aí, quem diria, a família sentiu falta mesmo, não do drama, mas dela. A gente percebeu que, no fundo, por mais que ela tenha exagerado, o sumiço dela mexeu com todo mundo, e que a gente se importa, sim. Só que não precisa virar novela para isso. Foi uma baita lição para mim e para a galera toda. A gente tem que aprender a mostrar carinho sem precisar de crises. Que amor não precisa ser teste, não precisa de drama, nem sumiço para existir. E que, às vezes, a pessoa mais desesperada por atenção é só alguém precisando de um abraço verdadeiro, sem julgamentos, sem indiretas, só com muita paciência. O sumiço silencioso da Paloma, diferente do show todo que ela tinha feito antes, mexeu com todo mundo de um jeito diferente. Parecia que, dessa vez, sem alarde, sem drama, ela deixou a gente com aquele vazio meio estranho, sabe? Tipo quando o circo para, as luzes se apagam, e você percebe que a ausência dela não era só para chamar atenção, mas um pedido silencioso por conexão real. Aí foi que começaram as conversas fora do grupo, os telefonemas inesperados, as visitas, e a gente percebeu que, por trás daquele temperamento dramático, tinha uma pessoa querendo ser cuidada de verdade. Confesso que no começo fiquei meio ressabiada, achando que ia rolar outro barraco. Mas a gente foi se aproximando, meio devagar, meio sem roteiro, tentando entender o que tinha por trás daquela atitude que parecia só um teste maluco de atenção. A Paloma, que sempre foi um pouco exagerada, foi mostrando que, no fundo, estava com medo de se sentir invisível mesmo, com aquela insegurança que muita gente esconde. Ela contou umas coisas que ninguém sabia, os medos, as frustrações, a solidão que sentia mesmo cercada de gente. E, claro, a gente riu e chorou junto, porque no final das contas, família é isso. Bagunça, amor, drama e acolhimento tudo junto. E o mais engraçado foi ver como o sumiço dela virou piada interna. Sempre que alguém sumia do grupo ou demorava para responder mensagem, a gente soltava: "Será que está fazendo o teste da Paloma?" Virou até meme nos nossos grupos, porque a história era tão absurda que não dava para levar tão a sério, mesmo com a carga emocional que tinha. A prima sumida virou personagem e lição, e a gente aprendeu, na Marran, que às vezes o desespero por atenção é só um grito pedindo amor, do tipo que não precisa de encenação, só de presença de verdade. No fim das contas, Paloma não precisou mais fingir sumiço para saber quem se importava. A gente aprendeu a prestar atenção nas pequenas coisas, nos silêncios, nos gestos simples que falam mais alto do que qualquer sumiço dramático. A vida continuou, o drama virou história para contar, e o que ficou foi a certeza de que o amor na família é aquela coisa complicada, cheia de altos e baixos, mas que sempre vale a pena, com ou sem sumiço. E assim fechamos essa novela real, que ensinou muito sobre atenção, afeto e como a gente, às vezes, precisa fazer barulho do jeito errado só para lembrar que quer ser visto. Mas, agora, a gente sabe, o melhor jeito de se importar é estar presente, de verdade. Se inscreve e ativa o sininho para mais.